Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Na palavra de fé de hoje, eu vou falar sobre pecado. O que acontece quando uma pessoa que já aceitou Jesus comete um pecado? Será que Deus pesa a mão e castiga essa pessoa? Afinal, ela já conhece a palavra e mesmo assim continua desobedecendo. Antes de tudo, você precisa entender que quando Jesus morreu na cruz, ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Veja o que está escrito lá em Isaías capítulo 53. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está lá em Isaías 53, versos 5 e 6. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separaram de Deus e nos impede de ir para o céu quando morremos. Mas vemos também que o amor de Deus foi tão grande que ele enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Agora, todos que creem em Cristo como Senhor e Salvador estão livres da condenação e nunca serão castigados pelos pecados, porque Jesus já pagou por todos eles com o próprio sangue, sejam os pecados do passado, presente ou que ainda vão cometer. Preste atenção neste versículo da Bíblia. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus, quando Deus olha para mim e para você, ele enxerga o sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados, e então ele nos aceita. É por isso que a Bíblia diz: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versos 1 e 2. Mas talvez você esteja se perguntando: o que acontece se eu continuar pecando mesmo depois de ter aceitado Jesus como Salvador? Então vamos lá. Primeiro, você precisa entender que você nunca conseguirá ser totalmente santo, porque você ainda habita em um corpo contaminado pelo pecado. Mas se você nasceu de novo, o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Ele será apenas um acidente de percurso, uma falha que você comete. Veja o que a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, verso 9. A semente de Deus dentro de nós é o Espírito Santo, e é Ele quem nos santifica e nos convence do pecado. Mas nós ainda temos o livre-arbítrio, e se deixarmos que o pecado permaneça em nossas vidas, o Senhor irá nos disciplinar. Ele nos disciplina quando sabemos que algo é pecado, mas ainda assim nós não nos arrependemos, nem abrimos mão dele. Isso não quer dizer que Deus seja mau ou vingativo. Assim como um pai disciplina seu filho para o seu bem, Deus nos corrige com muito amor e nos faz voltar para os seus caminhos, ainda que seja pela dor. Veja o que a Bíblia diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versos 7 ao 11. Deu para entender? Deus nos disciplina para voltarmos a viver em santidade. Às vezes, Ele permite a dor, as dificuldades para abrir os nossos olhos e enxergarmos o quanto estávamos afastados dele. Não podemos ser ingênuos ao pensar que nunca mais iremos pecar. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Mas precisamos vigiar para não voltarmos a ser escravos do pecado,
pois o diabo vai tentar destruir a nossa vida e há certos pecados que trazem graves consequências. Por exemplo, se um cristão está pensando em roubar algo de uma pessoa e se arrepende disso, Deus perdoa ele. E se acabar cometendo o roubo e se arrepender, Deus também o perdoa, mas ele terá que lidar com as consequências, podendo ser preso e dar um mau testemunho. Se ele cometer um adultério e se arrepender, Deus também perdoa, mas a partir desse pecado pode nascer um filho, contrair uma doença sexualmente transmissível ou perder o casamento, por exemplo. Deus não nos livra das consequências, mas ainda assim, Deus trata conosco através delas e nos dá a chance de voltar ao caminho certo. Por isso, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, peça perdão e endireite a sua vida. Não brinque com o pecado, porque ele gera morte e por isso há tantas pessoas desviadas, colhendo frutos muito amargos. Deus tem o melhor para você, basta que você o obedeça. Eu sou José Martins e hoje foi mais um Palavras de Fé. Que Deus continue te abençoando grandemente. My Jesus.